Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero, com muita alegria e muita satisfação, como ministro da Palavra de Deus, como pastor evangélico e também como aluno do curso de teologia da Unicesumar, eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você e trazer alguns esclarecimentos sobre a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Como que se deu isso? Quem iniciou isso? Então, a Reforma Protestante, ela iniciou-se por meio de Martinho Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica no começo do século XVI. Lutero, então, escreveu no dia 31, né, os historiadores data esse dia, 31 de outubro de 1517, como início da data da Reforma Protestante, quando Lutero, o monge alemão, ele escreveu um documento conhecido como 95 teses essas que refutava, né, a posição da Igreja Católica, principalmente na venda de indulgências, e essa reforma, então, foi motivada pela a insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja naquela época, sendo um de muitos movimentos do tipo que aconteciam, né, na Europa naquele século. Desde a Idade Média, como reação desta instituição contra o monge alemão, a Reforma Protestante deu início a outras reformas religiosas na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos motivos políticos, religiosos e econômicos. Então, tudo isso levou ou conduziu à Reforma Protestante, né? Que então iniciou-se em 31 de outubro de 1517. Lutero, queridos, como é que foi isso? Como é que aconteceu isso tudo? Vamos entender um pouco aqui. Já que todas essas reformas, elas foram impulsionadas por motivos políticos e econômicos. A Reforma Protestante, ela ocorreu em contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formação da Europa nos moldes medievais estavam em declínio e novas realidades estavam surgindo. Era uma Europa que via o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo. Trata-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas. Olha só, essa cultura renascentista, ela defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas, não Deus. E como forma de quebrar a grande influência religiosa, ou seja, a religião tinha influência, né, sobre a política, sobre os setores da economia na época. Então, como forma de quebrar essa grande influência religiosa, as artes encontraram novas formas de expressão e conhecimento científico avançados. Até a arte estava também aí, né, buscando conhecimento, avançando, melhor dizendo, no conhecimento científico. A invenção da imprensa, olha que coisa legal, que coisa boa para nós entendermos. Na Alemanha, no século XIV, aí um alemão, então, ele criou a imprensa. Que legal, sabe por quê? Porque isso ajudou a Reforma Protestante. Então, a invenção da imprensa foi muito importante, assim, que foi no século XIV, né? A invenção da imprensa no século XIV foi um fator crucial
pois garantiu maior produção de livros e ampliou a circulação de ideias, ou seja, a ideia de Martinho Lutero pôde-se circular com a ajuda da imprensa, da imprensa, né? Se não existisse a imprensa, como é que iria imprimir folhetos, como é que iria imprimir para ser fixado ali na porta da Catedral de Wittenberg? Como, né? Então, queridos, que legal, né? Que bom nós termos esse conhecimento, que a imprensa contribuiu e foi inventada no século XIV. Quais foram as causas da Reforma Protestante? É importante nós entendermos isso. Quais foram essas causas? Vamos lá. Entendemos que a Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado por quem? Por Martinho Lutero, em 1517, o contexto em que Lutero estava inserido e que nos ajuda a entender o porquê do movimento iniciado pelo monge alemão ter tido sucesso. Dá para nós entender. Então, ele era um professor de teologia, portanto, era um membro do clero, não obstante, ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI, e a sua inquietude a respeito disso levou-o a posicionar-se. Podemos perceber que o contexto da Reforma Protestante era complexo e que esse movimento não se resumiu apenas a um evento no campo eclesiástico. Ele influenciou e foi influenciado por diferentes interesses econômicos e políticos. De forma, o impulso central foi a indignação de Lutero, e isso o fez elaborar as conhecidas 95 teses. E eu vou listar aqui algumas das principais teses, 5 teses, apenas 5. A construção teológica desenvolvida por Lutero pode ser resumida nos principais, ou seja, a construção teológica desenvolvida por Lutero pode ser resumida nos princípios conhecidos por 5 solas, crenças brasileiras da teologia protestante. Primeira delas, sola fide, somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus, somente a fé em Deus Pai e no Espírito Santo, e mais nada. E mais nada. A nossa fé tem que ser pautada no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. E nós temos hoje, como gentios que somos, o nosso pai na fé, que é Abraão. Você pode ler Gênesis, você vai então entender o chamado, né, de Abraão, conhecido como pai da fé. Em Hebreus capítulo 11, você pode ler e vai entender melhor. Solas Escrituras, somente a Escritura. Queridos, eu tenho aqui, somente a palavra de Deus. Nós temos que estar pautado na palavra de Deus, só que, e lamentavelmente, no século XII, mais precisamente no ano 11, ou seja, no ano 1211, a cúpula da Igreja Católica proibiu a leitura da palavra de Deus, proibiu a leitura aos seus fiéis, né, da palavra de Deus, ou seja, eles não poderiam mais ler as Escrituras, eles não poderiam, tornando o povo ignorante e sob o domínio da Igreja Católica. Solos Christus, somente Cristo, mais nada. Cristo, o único que pagou um alto preço, o único sacrifício humano que Deus Pai recebeu foi Jesus Cristo. Se você pegar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar nenhum outro sacrifício humano que o Deus Pai
aceitou. Foi só o sacrifício de Jesus, que morreu pela humanidade. Morreu por mim, morreu por você. Quarto, sola gratia, somente a graça, somente a graça, somente a graça. Então, graça sobre graça, vivemos um tempo da graça, né? Soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. A glória é somente para Deus. A glória é somente a Deus. A glória não é para homens. A glória não é para homens. Então, meus amados, sola gratia, somente a graça. Somente a graça. Somente a graça. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, 1 Tessalonicenses, ele vai dizer que nós devemos dar graça em tudo. E encerrando aqui um dos 5 tópicos, que é soli deu glória, glória somente a Deus. Glória somente a Deus e a mais ninguém. E nós devemos dar glória somente a Deus. Toda glória, toda honra somente a Deus e mais ninguém. Lamentavelmente, né, vemos hoje, dentro de tantas denominações, a própria Igreja Católica dando glória a outras pessoas que não seja Deus. E a palavra nos instrui que toda glória, toda honra deve ser dada a Deus e a mais ninguém. A Deus. Então, queridos, foi nesse contexto histórico que então iniciou-se a Reforma Protestante pelo monge alemão chamado Martinho Lutero no século XVI, no dia 31 de outubro de 1517. E após longas e prolongadas controvérsias e publicações de folhetos que tornaram conhecidas as opiniões de Lutero em toda a Alemanha, seus ensinos foram formalmente condenados. Lutero, então, foi excomungado por uma bula do Papa Leão X no mês de junho de 1520. Foi excomungado. Pediram então ao leitor Frederico da Saxônia que entregasse preso Lutero a fim de ser julgado e castigado, olha só. Entretanto, em vez de entregar Lutero, Frederico deu-lhe ampla proteção, pois simpatizava com suas ideias. Ele teve apoio, então, olha só que bênção, né, de Frederico da Saxônia. Bula e no dia 10 de dezembro desse mesmo ano, de 1520, Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores, estudantes e do povo. Juntamente com a bula, Lutero queimou também cópias dos cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Esse ato constituiu a renúncia definitiva de Lutero à Igreja Romana, ou seja, ele queima. E essa bula, era a bula execrável do anticristo, ou seja, era para ele realmente renunciar todas aquelas ideias que ele tinha, né? Principalmente batendo de frente ali com a venda de indulgências, ok? Queridos, eu espero ter aí então compartilhado com vocês um pouco aí da reforma protestante, o que é, quando que aconteceu, como que aconteceu, quem foi
que deu início a isso tudo, né? E onde, em qual continente, em que época, para você ter um pequeno entendimento sobre e também um esclarecimento sobre a Reforma Protestante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço do pastor Geraldo Magela e também aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Espero ter contribuído para o seu crescimento e um pouco para o seu conhecimento. Deus te abençoe.